Olá, estamos de volta no nosso programa Júnior Campos Prado, Engenheiro Empreendedor, e hoje nós estamos falando da trajetória de um estagiário até ser um gerente de uma grande empresa, com o Ângelo Gerotti. Ângelo, voltando a conversar, a gente já falou aqui várias coisas, né? Desde que você começou a fazer as compras, você comprava até materiais que na verdade você sabia o nome, tinha ideia até de quanto valia aquele material, mas nunca tinha visto o material, né? Tipo uma luva de hidráulica, né? Uma parte de uma tubulação, um cotovelo de 3/4, sei lá. Então isso veio com o tempo você depois a perceber, né, a quantidade de materiais, a variedade, como funcionava, e hoje você está numa grande loja que você na verdade, isso tudo te deu a possibilidade de ser um especialista, né, no caso de conhecedor de todos esses materiais, conhece preço, tudo, por isso você é um cara que já entrou, vamos dizer assim, para ser um gerente lá de uma grande empresa. Me conta mais sobre isso, sobre o seu início nessa grande empresa. Quando eu saí de lá, na verdade eu não fui direto para a loja, eu fui trabalhar com outra coisa, né, na parte financeira aí, e aí pro final eu acabei recebendo o convite lá dos diretores da Construmarx para que eu desenvolvesse um trabalho. Porque você também já tinha os relacionamentos na época que você estava comigo, né? Tinha. Isso? Você tinha um relacionamento já de 10 anos, né, ou mais, como um comprador dele. Como comprador. Comprador, sim. Comprava material deles. Comprava material da Construmarx. Então a Construmarx era um parceiro da Campos Prado, né? Então eu tinha uma grande amizade, um bom relacionamento com os vendedores de lá, com os diretores da empresa, e eles, querendo ou não, perceberam o que eu tinha, o potencial que eu tinha lá, né? E falou, pô, a gente tem a intenção de fazer muitas coisas, e aí acredito eu, espero que, né, que eles tenham visto isso de mim por esse motivo que me convidaram para tá vindo. E no primeiro convite eu não fui, na verdade, eu fui tentar outra coisa. E depois me surgiu uma grande oferta de um emprego, mas fora da cidade, né? Então, e aí um dia eu resolvi ir para lá conversar com eles, de que, olha, eu queria conversar sobre aquela oferta, que se eu não der certo aqui, talvez eu não volte mais para Jaú, porque eu tenho uma oferta fora de Jaú. E aí eles falaram, não, por que você vai sair de Jaú? Tá? Então, aí eles me ofereceram uma vaga de emprego, que eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, que eu não sabia o que eu ia fazer. Eu entrei lá sem saber o que eu ia fazer. E eles também não sabiam onde ia me colocar. Sei. Eles sabiam que você tinha um conhecimento, já tinha uma experiência, que era uma boa pessoa, tinha um relacionamento já com eles há um bom tempo. Sim, e que mas, eles sabiam da idoneidade de mim. Tudo isso você viu como foi importante, te contratou sem ainda ter uma definição dos serviços específicos que você ia fazer. Exatamente. E aí lá você foi... porque eles me conheciam da construtora e sabiam que de todo o trabalho que eu desenvolvi e viu a minha idoneidade dentro da empresa. Eu trabalhei por 12 anos para uma empresa idônea. Se eu fosse um mau funcionário, a grande empresa, a construtora não estaria comigo. E se eu estava lá é porque eu sabia, eu tinha um conhecimento. E eles conheciam o seu outro lado, no sentido que eles estavam do lado de lá. Exatamente. Né? Que era o fornecedor, e viu que você era um comprador sério, você era um cara do administrativo sério. Duro na queda. Que apertava, e eles falaram, eu quero esse cara. Eu quero esse cara para mim. Então, e aí, eu fui com medo. Porque eu lembro até hoje que foi uma frase que eu falei para eles. Eu falei, eu conheço o lado de fora do balcão, eu não conheço o lado de dentro. Aí é que começa o outro estágio da minha vida. Que eles falaram assim, não, mas então eu quero que você passe por todos os setores da empresa. Aí eu comecei a remar do zero, de novo. Sem medo, eu não tinha cargo,
não tinha cargo nenhum lá. Então, eu trabalhei na expedição, eu fui conhecer o departamento de compras, eu fui conhecer a parte de logística, eu trabalhei com um vendedor, e aí eu fui auxiliando como se fosse um subgerente, na parte de vendas, né, auxiliando o gerente de vendas lá. E aí, aos poucos, eles foram me passando a parte porque assim, a empresa hoje lá é muito bem estruturada, cada setor tem o seu gerenciamento, mas eu sou a parte de apoio para eles. Então, toda vez que precisa reformular alguma coisa, é eu que estou envolvido com eles, né? Eu falo que eu não tenho ninguém para eu mandar, né? Mas eu tenho muita gente que depende de algumas coisas de mim para que possa funcionar. E é essa a minha função hoje lá. E a empresa tem alguns empreendimentos imobiliários. Então, pelo que eu entendo, até é um assessor, assim, né? Sim. Uma pessoa que vai assessorar as outras áreas, que vamos dizer, eles não são subordinados essas outras áreas, mas ao mesmo tempo eles pedem ajuda, porque você tem uma visão grande, né, do global, né? Você tem uma visão de tudo. Eu tenho visão, né, de tudo, eu tenho visão de tudo. Isso. Na verdade, eu chamo que eu sou o filtro da diretoria da empresa, tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Perfeito. Então, quase tudo passa através de mim lá. E sem toda essa experiência que eu tive lá atrás, né? Voltando novamente ao assunto, é aí que está a importância do nome do quadro que você está fazendo, de todo esse... O que é? Para esse pessoal ter a noção disso, que é importante. Se eu não tivesse tido aqueles 12 anos na construtora, aprendendo aquilo que eu aprendi, eu não estaria onde eu estou hoje, né? Por quê? Porque quando eu entrei lá na empresa, eu sei o porquê que tem o tubo marrom, o tubo branco, não sei. Foi mais fácil de eu entender a loja. Por que isso vende mais do que isso? Porque lá na obra eu sei que, entendeu? Como funcionava. Como funcionava. Então, se não, voltando ao assunto, não, E com certeza. não exagerando, mas assim... Muito mais que qualquer outro vendedor que chegasse lá, ou outro, né? Porque não tinha ninguém, é difícil quem tinha tido aquela experiência que você teve. É difícil. Eu me sinto privilegiado, realmente, porque é uma sequência de aprendizado que seguiu um rumo sem que eu quisesse estar nesse rumo, mas sempre fazendo o que eu gosto. Eu gostava de fazer isso. Entendi. E conforme eu fui aprendendo, eu fui melhorando aquilo que eu fui aprendendo e a coisa foi seguindo. Então, foi abrindo as portas dentro daquilo que você isso. tinha de potencial. Eu acredito que aconteceu foi que os proprietários ali, eles viram o teu potencial. Porque se eles nem sabiam o que você ia fazer ainda, eles sabiam que iam te usar em algum lugar e que você tinha potencial. Ainda bem que pareceu uma coisa para mim ser usada. E aí, mas aí você, como tinha realmente esse potencial, eles enxergaram e realmente tinha, porque se não tivesse vazio, você teria morrido no sentido, acabado o processo, né, de evolução. Não, você abriu as portas e talvez possa ter surpreendido eles, provavelmente, né? E eles foram te dando margem, porque eles perceberam o quanto você trazia de retorno para eles. Sim, alguns eu vou chamar de investimentos que a empresa faz, eu acredito que aconteceu porque eles sabiam que tinha uma pessoa por trás que podia dar suporte para isso. Sim. Né? Você não teria que contratar uma mão de obra terceirizada, mas tinha uma pessoa lá dentro para fazer isso. Então, isso vem tudo para mim, mas é uma coisa que eu gosto muito, né? Muito mesmo do que eu faço. Graças a Deus. Bom, eu sinto até, eu te conheço já esses 23 anos, eu percebo até uma certa, que você fica até emocionado com isso, né? Fico. Você está emocionado com isso. Então, como isso realmente é bonito, é uma felicidade de vida, de motivação, de evolução, de ver que realmente valeu a pena ter feito, ter passado, ter iniciado, né? Ter as dificuldades. Eu lembro que, como você falou, quando você saiu lá da minha empresa, onde a gente estava trabalhando junto,
você tentou algo que possivelmente acredito que não deu certo, mas isso foi né, um desvio um pouco da trajetória que no fim fez você, como você tem cabeça boa, teve conhecimento, tem apoio familiar e tudo, você entrou na linha e depois se achou. Né? Só se o destino quer assim, vamos nos especializar nisso aí. E isso continua, viu, Júnior? Assim, eu acho que aprendizado a gente nunca pode parar. Né? A própria empresa investe na gente, paga curso, manda a gente fazer isso, manda a gente fazer aquilo. Realmente é importante. E o estágio serve para isso, né? Para você se encontrar. Você achou a palavra muito bem lembrada. Você se encontrar, você achar o teu caminho. Porque vamos imaginar que uma pessoa não tenha o dom, não goste de obra, não sei o quê. Pô, ele faz um estágio, ele fala, nossa, eu queria ser engenheiro, arquiteto, mas eu vi que não é isso que eu quero, eu não gosto muito. O estágio serve para isso, para você experimentar. Para você experimentar. Né? Passar a experiência daquela vida, né? Daquela vivência, né? E aí falar, não, é isso que eu quero, ou não é bem isso, ou é isso, mas um pouquinho... Né? Eu vejo muito isso acontecer na loja, de pessoas que chegam precisando de emprego. Todo mundo precisa trabalhar, óbvio, mas sem que ramo que eu vou seguir? Aí entra lá, começa a mexer com material, não sei o que, ver os arquitetos nossos lá, clientes que vêm na loja, engenheiros profissionais que são parceiros da gente, e a pessoa começa a ver e fala, nossa, é um mundo que me interessa. E aí que vai. Então, eu já vi sair bastante gente de lá, assim, tendo... Hoje se eu, no meio do caminho, se eu pudesse, eu teria mudado para engenharia na época lá. É que a coisa foi tomando um rumo que eu vi que eu gostei daquilo também e não parti mais. Para mim a construção é uma paixão muito grande, que eu aprendi lá com vocês, com teu pai, outra coisa que eu esqueci de falar, a parte do teu pai, de loteamento, de normas, enfim, hoje o quanto a gente usa isso para poder fazer uma construção, por que aquilo, tem que ter aquilo, não sei o quê, e nós lá pegávamos uma área crua para fazer um loteamento. Então, aquilo tudo tinha um grande projeto em si. Por que aqui, a avenida tem que ser aqui e não lá? Por que a entrada é por aqui? Também, tudo isso soma. Né? É verdade. Isso é importante dizer também para as pessoas que estão nos vendo, principalmente o pessoal do Facebook, tem muita gente que é de fora, de Jaú, do estado de São Paulo, tem gente de várias localidades que nos acompanham através do Facebook. Saber que o meu pai, apesar de ele não era engenheiro, ele fazia loteamento. E eu fui trabalhar em São Paulo como engenheiro e tal, e ele contratava engenheiro, né? E aí então eu vi, depois de uns 10 anos, aí não só ter a minha vida independente, mas também de aproveitar e fazer muitos trabalhos para os loteamentos que meu pai fazia. E aí foi muito interessante realmente, você participou disso tudo naquele momento. E a gente vê que isso a gente evoluiu junto, na verdade. Teve muita evolução, que a gente cresceu junto. Muita evolução. E eu queria também dizer o seguinte, que todo esse processo, essa história sua, eu vi que você falou, que eu achei bastante interessante, que as pessoas, às vezes, cliente te procura para pedir, vamos dizer, até mesmo conselho, né? Direcionamento, como que você deve fazer isso, como que você deve fazer aquilo. E que você falou que tem falado com os clientes, direcionado, fala, não, nesse caso procure um engenheiro, nesse caso procure um arquiteto, nesse caso eu posso te ajudar aqui com isso, né? Isso tudo, com certeza, te garantiu uma autoridade no assunto, no sentido de que as pessoas sabiam, vamos conversar com o Ângelo que ele vai saber como vai nos conduzir para a melhor solução. E isso também ocasionou a reciprocidade, né? Que a gente fala muito hoje em gatilhos mentais. Na verdade, você é uma pessoa que se doa, vamos dizer, você fala, né, para os seus clientes, você vende, vamos dizer, o seu conhecimento
vende o que eu falo de graça, né? Sim. Na verdade, você fala às pessoas e com certeza elas ficam comprometidas com você no sentido de também estar com você quando vai, por exemplo, comprar um material. Por que vai comprar numa outra loja? Vai comprar com você, né? Porque sabe que lá vai encontrar uma pessoa que é conhecedora do assunto, que fala a verdade, vamos dizer assim, fala o teu conhecimento, você tá, né, você falou, não tem que esconder conhecimento, Não. pelo contrário, você passa tudo, e isso dá reciprocidade no sentido de que as pessoas ficam devendo no sentido assim, de querer estar sempre com você. Você falou numa coisa, eu lembrei de um fato aqui, posso contar um fato? Que um cliente nosso, teve até de fora de Jaú, estava lá na loja e teve uma dúvida, eu não lembro falar exatamente o que era, mas acho que ele ia assentar um granito na casa, alguma coisa assim, e queria fazer de uma certa forma. E veio para mim negociar a questão de preço com ele. Eu falei, mas onde você vai usar tudo isso? Não, eu vou usar porque falou que tinha que assentar assim, assim. Mas o que você está colocando na sua casa? Eu estou colocando granito. Eu falei, mas espera aí, esse produto não é para isso. Ah, mas eu li uma vez que tinha que fazer tal coisa. Eu falei, não, você está errado. Eu falei, eu prefiro perder a venda do que vender um produto errado para você. Ele falou, mas você é engenheiro? Eu falei, não sou. Mas como você sabe disso? É que hoje os clientes têm muita informação, a internet está aí para todo mundo ver. Ele falou, mas como você sabe isso? Eu falei, porque eu tenho vários anos de experiência em obra. Eu falei, isso aí funciona assim, 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 assado. Ele falou, você tem certeza do que você está falando? Eu falei, tenho, total certeza. Eu falei, mas na dúvida, antes de você fazer, consulte um engenheiro. Não vamos fechar o negócio agora. Ele falou, louco, mas você... vai por mim. Rapaz, ele nunca mais fez nada na casa dele sem falar comigo. Toda vez ele vinha para falar comigo. Ele falou, Ângelo, cara, se eu não converso com você, eu ia gastar um dinheiro à toa. Eu falei, ia mesmo. E é bem isso que você falou. Quando você passa confiança, você tem propriedade daquilo que você está falando, a pessoa sente confiança em você. E a função nossa é essa, é orientar o cliente, né? Não é só vender, né? Infelizmente nós estamos aqui com o tempo esgotado, o pessoal aqui dos bastidores já está falando, ó, acabou. Então eu agradeço, eu que agradeço, contente, tá, de você ter vindo aqui e, né, da gente ter convivido vários anos e você está aí já também há mais de 10 anos aí na tua vida independente aí. E a gente fica feliz por estar podendo proporcionar e poder compartilhar com as outras pessoas toda essa história. Exatamente. Eu também agradeço, quero agradecer publicamente a todos, né, os anos que a gente passou junto, tudo que a gente desenvolveu, todo o conhecimento que eu aprendi e que isso não fique nunca só na gente, né? Eu também estou disposto a ensinar tudo que eu sei aí e estamos dispostos a vir novamente aqui, estou à disposição de vocês. Que bom! E até um próximo programa Júnior Campos Prado.